Olá a todos, eu sou Martin Pino e agora vamos tratar um tema muito interessante que é o spear phishing, um malware que pode ser instalado e liberado em arquivos Word e com um caso jurídico prático. O que aconteceria se você receber um e-mail do teu cônjuge, amigo ou chefe com um arquivo Word anexado e você o abre e horas depois o pessoal do TI percebe que você foi vítima de um golpe chamado de spear phishing? Então, você diz que não, mas depois você liga para o emissor do e-mail e ele te disse que não enviou nada para você. E aí? Bom, neste caso, infelizmente, o TI tem razão. Você foi vítima, só que isso permitiu que o hacker tenha tido acesso a todos os dados dos clientes da empresa onde você trabalha. E o pior, o malware veio com Keylogger instalado nele, permitindo que o hacker tenha acesso a tudo que foi registrado e escrito. Tudo isso e muito mais será explicado neste vídeo, mas antes de continuar, por favor, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e ativem o sininho das notificações. Enquanto phishing é um termo geral para ataques cibernéticos realizados por e-mail, SMS ou chamadas telefônicas, alguns podem se perguntar como são chamados os ataques de phishing direcionados individualmente. A resposta é spear phishing. Em termos mais simples, trata-se de ataques cibernéticos altamente personalizados que visam indivíduos ou empresas específicas. Normalmente, esses ataques são realizados por meio de e-mails de spear phishing que parecem legítimos, sim, de amigos, de parentes próximos, que usam esses e-mails, enviam para você e que são enviados justamente para destinatários específicos e os incentivam a compartilhar detalhes confidenciais com o invasor. Embora o objetivo dos ataques de spear phishing geralmente seja furtar informações, como credenciais de login, informações de cartão de crédito, alguns são projetados para infectar dispositivos com malwares. Frequentemente, hackers e hackativistas, patrocinados por governos diversos, são os perpetradores de golpes de spear phishing. No entanto, criminosos cibernéticos individuais realizam também esses ataques com a intenção de perpetrar roubo de identidade ou fraude financeira, manipulação de preços de ações, cometendo espionagem ou furtando dados confidenciais para vendê-los a governos, empresas privadas e outros indivíduos interessados. Este golpe de spear phishing é ainda mais perigoso que o phishing tradicional. Existem dois motivos associados ao uso do spear phishing. Em primeiro lugar, furtar dinheiro ou ter acesso, em segundo lugar, a informações confidenciais. Em qualquer um dos casos, o primeiro passo é entrar na rede corporativa. A abordagem padrão é enviar e-mails com documentos ou arquivos maliciosos para os funcionários específicos escolhidos, normalmente em formato Word, justamente para não levantar suspeitas. Aí que está a questão. Um documento pode ser transformado em arma ao usar macros, no Microsoft Word, ou códigos do JavaScript. E é desta forma, enviar programas minúsculos e básicos desenvolvidos em arquivo padrão com o único propósito de baixar um malware quando são abertos esses arquivos Word ou o JavaScript. São modos bem perigosos no computador da vítima. O intuito é infectar a rede do alvo ou interceptar toda a informação possível, ajudando seus criadores a encontrar o que estavam procurando na rede. Os alvos mais comuns de spear phishing são os funcionários de alto nível com acesso à informação potencialmente estratégica e as equipes de departamentos que trabalham com diversos documentos vindos de fontes externas. Por exemplo, os departamentos de recursos humanos recebem vários currículos em todos os formatos. Imagina, uma multinacional, uma empresa muito grande, um porte médio, sem desmerecer as empresas pequenas, obviamente. Por isso, e-mails com anexos de fontes desconhecidas não é nem um pouco surpreendentes ou suspeitos. A área de relações públicas e vendas também são muito vulneráveis, assim como tantas outras, também podem ser vulneráveis. Por isso que é muito importante perceber a experiência que está tendo a pessoa vítima, perceber se existe alguma coisa errada nesse e-mail que está recebendo. Isso é muito importante. Se eu abrir, mas ainda abre arquivo, de repente não encontra nada, peraí, alguma coisa estranha está acontecendo, só que o arquivo Word já foi aberto. Vamos então para um caso prático. Como já vimos,
O spear phishing é também o envio de um malware através de arquivos Word, e neste arquivo também podem estar o keylogger, um keylogger, que permite saber, né, através desse keylogger instalado no malware, permite saber que a vítima permite saber o que a vítima está digitando e registrando em tempo real em seu notebook ou computador. Salienta-se que o malware não está no e-mail em si, sim no arquivo Word, e só será liberado se este arquivo Word for aberto. Mas a questão está em que se o hacker enviar o spear phishing usando o e-mail do teu cônjuge, namorado, melhor amigo, teu chefe, é óbvio que você vai abrir o arquivo Word, a menos que você perceba o golpe. Isso faz que o hacker tenha acesso ao banco de dados de uma empresa específica, ou seja, dos clientes, de todos os clientes. Hoje as empresas não funcionam muito bem sem dados dos clientes, fica complicado. Imagina uma empresa aérea sem dados de clientes. O que provocaria uma ação coletiva de milhares de reais ou de milhões de reais, né? Inclusive, mais ainda se a empresa tiver milhares de clientes, milhões de clientes, de uma ação coletiva contra a empresa. E esses usuários, esses clientes, podem ser recrutados por escritório de advocacia num site específico. Pronto, de repente, o cliente vai no escritório de advocacia para entrar com uma ação contra a empresa e pronto, esse escritório faz vamos entrar com uma ação coletiva. Então, vamos recrutar esses clientes através de um site específico, pronto, ajuda a documentação e pronto, entra com uma ação só contra a empresa, mas envolvendo milhares ou milhões de clientes, dependendo das multinacionais. Então, por isso que é importante salientar que só haverá vazamento. Muita gente pergunta, mas teve vazamento de dados? Mas salienta-se que só haverá vazamento de dados se isso, ou seja, o vazamento de dados acontecer. Muito importante isso. Uma coisa é invasão do sistema de dados, outra coisa é vazar os dados, divulgar os dados e ou vender os dados. Muito importante também separar as coisas. Como assim? Então, o hacker pode ter hackeado e ficado com os dados, mas isso não quer dizer que houve vazamento se estes dados ainda não foram divulgados na internet. Tudo bem, houve invasão, porém não houve vazamento. Tudo bem, podemos debater. Mesmo o hacker, né, mesmo que o hacker tenha hackeado e até ter entregue os dados hackeados para uma outra pessoa, este hacker pode ter entregue o arquivo com estes dados, só que de forma criptografada, e só esse hacker tem a chave para abri-lo. Se ele, o destinatário, o cara do mal, recebeu os dados, os milhões de dados, mas ele vai conseguir a chave para descriptografar? Não, só o hacker que enviou, né, o emissor, detém a chave, só ele que tem. Então, para o receptor dos milhares de dados abrir e descriptografar, ele precisa dessa chave. Então, nesse caso, terá que consultar o emissor, né? Então, se vai fornecer ou não a chave. Então, ou seja, não quer dizer que o receptor possa vazar os dados da internet se não tiver essa chave para descriptografar esses dados e assim divulgar, vendê-los para quem ele quiser, né? Para empresas, porque se a empresa receber, tá bom, aqui tem o receptor, vende os dados, e a empresa não tiver a chave, se a empresa que comprou esses dados não tem a chave para descriptografar esses dados, não adianta nada. Por isso, o receptor, ou até o próprio hacker, se forem pegos e processados, podem alegar que não aconteceu vazamento de dados, né? Simplesmente, no caso, né, o receptor não quis, né, simplesmente entregou a chave, vendeu e criptografado. E outro receptor, ele pode alegar que não houve vazamento porque não tinha chave para descriptografar esses dados, ou seja, não conseguiu vendê-los. Por isso que tem essa diferença. Uma coisa pode invadir, outra coisa invadir, outra coisa invadir, e uma outra coisa é vazar os dados. Eu posso pegar um monte de dados, por exemplo, mas fica comigo e não divulguei. É assim que funciona também. Podemos debater, tudo bem. Pego os dados, tá, fica comigo aqui, né, no meu escritório, pronto, se eu quiser eu divulgo, vendo. Então, é por isso que uma coisa é invasão, outra coisa é vazamento. Tá? Então, muito obrigado então pela atenção, importantes esses debates. Então, desejar que convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e ativar o sininho das notificações.